Lord Kelvin foi um matemático e físico britânico. Nasceu em 1824 e morreu em 1907. Nasceu em Belfast, Irlanda do Norte, com o nome de William Thomson. Aos 68 anos de idade, receberia o título de nobreza do primeiro Barão Kelvin de Largs, pela grande importância do seu trabalho científico. As propriedades do calor foram um dos sistemas preferidos de Kelvin. Analisou com mais profundidade as descobertas de Jacques Charles sobre a variação de volume de gases em função da variação da temperatura. Charles concluíra, com base em experimentos e cálculos, que a temperatura de menos 273 graus Celsius, todos os gases teriam volume igual a zero. Kelvin propôs outra conclusão. Não era o volume da matéria que se anularia nessa temperatura, mas sim a energia cinética de suas moléculas. Sugeriu então que essa temperatura deveria ser considerada a mais baixa possível e a chamou de zero absoluto. A partir dela, propôs uma nova escala termométrica, que posteriormente recebeu o nome de escala Kelvin, a qual permitiria maior simplicidade para a expressão matemática das relações entre grandezas termodinâmicas. Kelvin argumentou que a questão-chave na interpretação da segunda lei da termodinâmica foi a explicação dos processos irreversíveis. Ele observou que se a entropia sempre aumenta, o universo acabaria por atingir um estado de temperatura uniforme e entropia máxima, de que não seria possível extrair qualquer trabalho. Ele chamou isso de morte térmica do universo. Com Rankine, ele propôs uma teoria termodinâmica baseada na primázia do conceito de energia, em que ele acreditava que toda a física deve ser baseada. Ele disse que as duas leis da termodinâmica expressam a indestrutibilidade e dissipação de energia. Ele também tentou demonstrar que o teorema de equipartição era inválido. Kelvin também concluiu, analisando os trabalhos do francês Carnot, que é impossível utilizar toda a energia de um sistema na forma de trabalho. Uma parte dessa energia é inevitavelmente perdida na forma de calor. Na indústria, seus trabalhos colaboraram para a fabricação de melhores galvanômetros e cabos elétricos, concretizando a implantação de um cabo telegráfico entre a Europa e a América do Norte, no fundo do oceano. O sucesso desse empreendimento é o que levou a receber o título de nobreza. Foi também o responsável pela implantação do serviço telefônico na Grã-Bretanha, em 1890. Todo esse envolvimento com a ciência, no entanto, não o impediu de, no final da vida, opor-se às novas descobertas de desintegração radiativa. Ao morrer, não deixou herdeiros, tal como ocorrera com Newton. Foi sepultado com grandes honras na abadia de Westminster, normalmente reservada a figuras importantíssimas como monarcas. Suas lápides são vizinhas. Todo esse envolvimento com a ciência, no entanto, não o impediu de, no final da vida, opor-se às novas descobertas de desintegração radiativa. Ao morrer, não deixou herdeiros, tal como ocorrera com Newton. Foi sepultado com grandes honras na abadia. O Kelvin é a unidade de base do Sistema Internacional de Unidades, SI, para a grandeza e temperatura termodinâmica. O Kelvin é a fração 1 sobre 273,16 da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água, ou seja, é definido de tal modo que o ponto triplo da água é exatamente 273,16 Kelvin. É uma das 7 unidades de base do SI, muito utilizada na física e na química. É utilizada para medir a temperatura absoluta de um objeto, com zero absoluto sendo 0K. A escala Kelvin recebeu este nome em homenagem ao físico e engenheiro irlandês William Thomson, primeiro Barão Kelvin, que escreveu sobre a necessidade de uma escala termométrica absoluta. Diferentemente do grau Fahrenheit e do grau Celsius, o Kelvin não é referido nem escrito como grau, já que é uma unidade de medida de temperatura usada nas ciências físicas, embora seja frequentemente usado em conjunção com o grau Celsius, que tem a mesma magnitude. O Kelvin é a unidade de base do Sistema Internacional de Unidades, SI, para a grandeza e temperatura termodinâmica. Medir a temperatura da atmosfera de sua casa, por exemplo. Você não está simplesmente registrando a sensação térmica que seu corpo sente. Na verdade, está medindo a energia cinética das partículas de gás em sua casa.
A temperatura se eleva na medida em que se aumenta a velocidade de movimento das partículas. O termômetro é um dispositivo que permite verificar a temperatura ambiente. Ele pode apresentar diferentes escalas. A leitura da temperatura de seu termômetro é relacionada com a proporção da energia cinética das partículas. A imagem a seguir compara as três escalas de temperatura, sendo que as escalas Kelvin e Celsius são as mais usadas pelos cientistas. Comparação das escalas Fahrenheit, Celsius e Kelvin. Fahrenheit. Água ferve em 212 Fahrenheit. Água congela em 32 Fahrenheit. Zero absoluto, menos 459 Fahrenheit. Celsius. Água ferve em 100 Celsius. Água congela em zero. O zero absoluto é menos 273. Kelvin. Água ferve em 373 Kelvin. Água congela em 273 Kelvin. O zero absoluto é 0 Kelvin. Comparação das escalas Fahrenheit, Celsius e Kelvin. Fahrenheit. Água ferve em 212 Fahrenheit. Água congela em 32 Fahrenheit. Zero absoluto, menos 459 Fahrenheit. Celsius. Água ferve em 100 Celsius. Água congela em zero. O zero absoluto é menos 273. Kelvin. Água ferve em 373 Kelvin. Água congela em 273 Kelvin. O zero absoluto é 0 Kelvin.